Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos dar início ao nosso evangelho desta noite, mas antes vamos proferir a prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre amigo, amigos espirituais que nos acompanham nesta noite, somos mais uma vez gratos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais um tema relacionado ao Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Rogamos aos Espíritos amigos que nos iluminem para tornar o assunto compreensível a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, e que possamos colocar em prática esses ensinamentos no dia a dia, fortalecendo a nossa fé em Deus e acreditando no verdadeiro sentido da vida, e colocando em prática todos esses ensinamentos, nós vamos rumo à nossa evolução intelectual, moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o tema é um tema livre, então é um tema muito abrangente, muito importante para a nossa doutrina, a doutrina espírita. O tema é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é um assunto muito estudado na doutrina, tá? E que nós vamos apresentar para vocês aqui com base na literatura que a gente pesquisou, muitos vídeos que foram produzidos sobre o tema, tá? E a gente pegou assim algumas informações mais importantes para a gente tentar abordar no tempo necessário aqui para o nosso entendimento. Então, na literatura a gente encontrou muitas informações, quase sempre reflexões baseadas no livro que foi publicado, denominado de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é de autoria de Humberto de Campos, é um espírito, e foi psicografado por nosso Chico Xavier. Tá? Na verdade, esse tema já estava nos anais da Federação Espírita Brasileira, né, e que Humberto de Campos pegou essas informações, né, isso no mundo espiritual, né, essas informações, e condensou nesse livro com o auxílio do Espírito Emmanuel. Tá? Humberto de Campos, para quem não conhece, nem conheceu, como nós não conhecemos, né, ele nasceu em 1886 e desencarnou em 1934. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, portanto, então ele era um escritor, era um jornalista e era um crítico. E, mais importante, brasileiro, era maranhense, né? E o Chico Xavier, que a gente já conhece aqui no Brasil, também brasileiro, médium, né? Ele nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. Vocês lembram dessa história que ele fez uma profecia que ele ia desencarnar no dia em que todo mundo estava feliz, né? E foi então depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né, de 2002. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, portanto é mineiro, né? Ele está em Uberaba, mas nasceu em Pedro Leopoldo. E esta obra, gente, é a sexta obra, tá, de Chico Xavier, tá? De mais de 400 que ele tem, né? E ele tinha nessa época 28 anos de idade quando ele psicografou essa obra, então estava em plena juventude espiritual ainda, né? Nessa encarnação. A Federação Espírita, gente, ela vendeu mais de 50 milhões de exemplares, tá? Que foram psicografados por Chico Xavier. Então essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi a sexta obra, né, da carreira espiritual, vamos dizer assim, do Chico Xavier, tá? E o Emmanuel, quem era Emmanuel? Emmanuel era o amigo e guia espiritual de Chico, tá? E que nesse livro, ele que faz o prefácio, e ele nos convida a divulgar a doutrina espírita, né? Então é um convite, na verdade, para todos nós brasileiros, né, que estamos aqui, para divulgar a doutrina espírita para todo o mundo, né? Essa é a nossa tarefa a partir dessa publicação.
Então, o livro ele é de 1938, portanto, ele tem 84 anos. Ele esclarece as origens remotas da formação da pátria do Evangelho e analisa os fatos da história do Brasil, né, que corroboram para isso, né? E o objetivo, demonstrar sua missão evangelizadora e o acompanhamento feito por Jesus durante esse processo evolutivo, tá? Então nós temos que entender isso aí. O livro ele tece comentários também, gente, sobre a escravidão, sobre os momentos nativistas, guerra da Inquisição ou guerra da Restauração que ocorreu na Europa, né? Quando o Portugal se separou da Espanha depois de 60 anos do domínio espanhol, a independência, a guerra do Paraguai, e principalmente ele fala no final desse livro sobre o espiritismo, né, e o movimento espírita no Brasil. Tá? Então, bem interessante esse tema para a gente abordar. A missão do Brasil, gente, ela foi evidenciada pela enorme acolhida, né, que os brasileiros deram à doutrina espírita, tá? Estimulando o povo à prática do Evangelho de Jesus, para irradiar paz e fraternidade a toda a humanidade. Então, isso é que pesou na decisão, então, por Jesus, né, orientado por Deus, para escolher o Brasil como Brasil, pátria do Evangelho, né? Humberto de Campos, gente, ele menciona nesse livro, né, que passou as informações para o Chico, e ele fala uma coisa interessante, olha, Grécia e Roma da antiguidade, eles tiveram a sua hora na origem de toda a civilização do Ocidente. Se o Império Português e Espanhol, que se alastrou por quase todo o planeta, né, se a França e a Inglaterra tiveram a sua hora nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil também terá o seu grande momento na evolução da humanidade. E esse foi o momento em que o Brasil foi escolhido por Deus, né? E que Jesus, como guia espiritual do planeta Terra, né, ajudou a escolher o Brasil para ser, então, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Emmanuel, gente, nesse prefácio, ele traz uma informação muito importante. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Tá? Nós vamos desenvolver esse tema ao longo da nossa apresentação aqui para vocês. Tá? E o interessante é que, como eu falei para vocês, que eu fui pesquisar na literatura várias informações relacionadas a esse tema, eu encontrei umas informações muito importantes que são meras coincidências, né, sobre fatos que ocorreram, né, com a descoberta do Brasil, quando o Brasil foi descoberto em 1500. Tá? Então, observem esse fato interessante que a gente encontrou. E não seriam meras coincidências, tá, gente? Olha, rei de Portugal, na época do descobrimento do Brasil, chamava-se Dom Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Ele enviou para a Índia 13 caravelas que foram lideradas por Pedro Álvares Cabral. E em cada caravela, em todas essas caravelas, vieram em torno de 1.200 homens. Tá? 1.200 homens. Só que dessas 12 caravelas, quando eles saíram de Portugal e foram a caminho da Índia, né, eles passaram ali na costa da África, que tem uma ponta, ali o vento começou a soprar forte. E soprou, e das 13 caravelas, 12 conseguiram se afastar da costa, né, do litoral, e foram à deriva para o Oceano Atlântico. E aí eles foram caminhando, atravessar o Oceano Atlântico para do outro lado encontrar as terras, né? E lá eles encontraram as terras e avistaram um monte, lá em Salvador, na Bahia, tá? Isso em 1500. Então eles avistaram aquele monte e como eles chegaram na Páscoa, tá? Eles colocaram o nome de Monte Pascal.
tá? Uma antepascual, tá? E aí, gente, Páscoa significa para a gente o começo da nossa fé, que é quando Jesus ressuscitou e a gente passou realmente a acreditar na existência de Deus, né? Quando Jesus ressuscitou. Então, para a gente, a Páscoa é o começo da nossa fé. E foi exatamente na semana da Páscoa que eles chegaram aqui no Brasil, atravessaram o Oceano Atlântico. Nas caravelas vieram também Frei Henrique de Coimbra, que trouxe consigo, dentre outros utensílios, ele trouxe uma cruz. E essa cruz é onde ele rezou a primeira missa aqui no Brasil, tá? Com os indígenas, com a população habitante aqui da época e também com os escravos que vieram e os judeus que vieram junto com ele nas caravelas, tá bom? Frei Henrique de Coimbra e Pero Vaz de Caminha também estavam nessa missão. Eles escreveram uma carta ao rei Dom Emmanuel, que somos responsáveis pela evangelização do povo dessa terra, porque eles encontraram aqui os indígenas, né? E o primeiro nome que foi dado aí à terra, como eles imaginavam que era uma ilha, foi chamado de Ilha de Santa Cruz. Tá? E depois eles perceberam que não era uma ilha, que tinha dimensões continentais. E aí, então, eles trocaram o nome para Terra de Vera Cruz. Vera Cruz significa cruz verdadeira. E cruz verdadeira, tá, leva a entender a verdadeira missão, né, deles aqui no Brasil, que seria pregar a cruz verdadeira. E a cruz verdadeira para a gente, o que é? O Evangelho de Jesus. Tá, gente? Olha as coincidências. Para os católicos, gente, tá, com Cabral vieram prisioneiros, degradados, gente de baixa moral. Porém, para os judeus, com Cabral vieram judeus que fugiram da Inquisição na Europa, né, da Guerra da Inquisição. Tá? Então, há essa divisão aqui. Porém, dentre os judeus, tá, dentre os que vieram para cá, entre os judeus, veio um chamado Barzilai. Esse Barzilai, ele tinha uma visão comercial muito forte. Tá? Ele viu uma madeira nobre chamada pau de ferro, tá? Que muito boa para construção, para navios, para móveis, e que produzia uma tintura avermelhada. Tá? Ele começou então a comercializar esse pau de ferro para a Europa. Tá? E com o tempo ele começou a colocar a etiqueta, né? Pau de ferro, né, importado. Depois, né, pau de ferro importado, que era do pau do Barzilai, que era desse Barzilai que era o judeu. Depois era pau de ferro do Barzilai, pau do Barzilai, e aí foi aportuguesando, né? Barzilai era pau do Brasil. E assim chegou esse nome, pau do Brasil, que como a gente conhece hoje, que era antigamente o pau de ferro, tá? Então, em hebraico, gente, Barzilai significa brasileiro. Então, eu sou brasileiro, tu és brasileiro, nós somos brasileiros, tá? Nós somos Barzilai, ok? Então, na Bíblia, Barzilai, ele era amigo de Davi, a quem socorreu quando fugiu de seu filho Absalão, tá, para o deserto. A gente conhece essa história, né? Então, Barzilai era amigo de Davi, Barzilai é amigo de Israel. E o Brasil é amigo de Israel. E até hoje a gente viu, né, agora que o Talibã retomou o Afeganistão lá, e a população de lá, afegã desesperada, pedindo exílio aqui no Brasil. E o Brasil estendeu, deu apoio humanitário a eles, né? Então, o Brasil é amigo de Israel, né? E sempre será, tá? Então, a missão aqui do Brasil seria, então, socorrer as nações que estão no deserto. Socorrer as nações que estão no deserto. Tá bom, gente? Então, precisamos entender que o Brasil, ele foi colonizado, na sua grande maioria, por judeus, que vieram da guerra, né, da guerra da Inquisição na Europa, tá? Então, olha, em hebraico, Brasil significa, que em hebraico não existe vogal, só tem consoante. Então, é BRZ, teria um I, mas não tem o I, tem um símbolo, tá? E tem um L. Então, essa é a formação da palavra Brasil em hebraico. Só que o I, que não tem aqui, é I de
Israel, tá? E as outras 4 consoantes, BRZ e L, são as iniciais das 4 matriarcas de Israel, que eram as 4 esposas de Jacó, tá? B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Lia, tá? Essa é a origem, então, da palavra Brasil. Então, não seriam meras coincidências, tá? Então, eu trouxe essas informações aí para agregar o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, gente, quando a gente retoma para discutir sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente começa a fazer algumas indagações. Pode o Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, com tantas desigualdades sociais que nós temos hoje, né, desde o seu descobrimento até agora? Uma boa pergunta, né? 10% dos mais ricos têm 76% do patrimônio mundial. Olha que coisa, concentração de renda. 1,5 bilhões vive em situação de pobreza em todo o mundo, não é isso? Então, olha, pelo título, tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós podíamos imaginar que seria o modelo econômico, o modelo político, o modelo social, que seria exemplo para o mundo, né? Então, nós deveríamos ser o exemplo para o mundo. Aí a pergunta vem, nós somos? Depois de tudo que a gente está vendo aí, tá? Então, olha, apesar disso, o Brasil tem recorde no agronegócio, mas aumenta a produção de alimentos, mas aumenta a fome também no Brasil. Como pode viver com essas contradições? Como isso pode acontecer ao mesmo tempo? Se tornar o maior produtor de alimentos do mundo e a gente aumenta também a fome aqui no Brasil, tá? Então, o Brasil, gente, olha, uma informação bem recente, sem o auxílio emergencial que saiu agora na pandemia, nós tínhamos 27 milhões de pessoas na extrema pobreza. Com o auxílio emergencial, ficaram 15 mil que deixaram de entrar na extrema pobreza. E essa diferença deu em torno de 12 milhões de pessoas que não entraram na pobreza. Então, atualmente, nós estamos com 15 milhões de pessoas em extrema pobreza. Então, veja que a gente ainda está muito atrasado com relação a isso, né? Porém, gente, vejam os dados do Brasil. Quantos homicídios nós temos? Quantos abortos nós temos? E ainda tem pessoas lutando a favor do aborto, tá? Quantos roubos de veículos? E a corrupção, hein, gente? Mensalão, petrolão, dinheiro na cueca, não é isso? Desvio da merenda escolar, tudo isso a gente está vendo no dia a dia, né? E quantas pessoas nós temos trabalhando no trabalho voluntário? Então a gente precisa refletir sobre tudo isso. Será que realmente nós somos? O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Tá? Então nós precisamos parar para refletir. Tá, gente? Então, nessas pesquisas que a gente fez e estudando as informações que tem nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente começa a entender melhor qual era o verdadeiro motivo, tá? Apesar de tudo isso que eu falei agora para vocês. Então, a obra, gente, ela começa com a visita de Jesus ao planeta Terra, na qualidade de gestor espiritual do mundo, tá? Do planeta Terra, principalmente. Tá? Então, quando Jesus veio com essa missão, ele constatou que depois de mais de 1.500 anos do Evangelho no mundo, os resultados eram pífios, eram decepcionantes. Tá? Então, quando Jesus veio, constatou isso, ele então tomou uma decisão. Tá? Então, ele queria mudar o quartel general dele, do Evangelho, né, para outro ambiente geográfico. Porque, olha, na Grécia e na Roma já deu. Portugal e na Espanha, falei para vocês que já deu tempo. E a França e a Inglaterra também.
Tá? Então ele tentou isso no início e não teve o êxito que ele esperava, né? Então ele escolheu primeiro um governador. E quem foi esse governador que ele escolheu? Ismael, tá? E Ismael, ele ficou até desanimado quando ele foi escolhido, porque até começou a chorar, segundo os relatos, né, diante de Jesus, frente aos desafios que ele tinha pela frente, né? E ele falou para Jesus: Mestre, o Senhor pediu para me formar essa nação, né, o Brasil, com o povo mais simples e trabalhador da Europa, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Foi isso que Jesus tinha pedido para Ismael. Jesus pediu também para trazer a contribuição da mãe África, mas Ismael informou que já estava escravizando todos. Jesus pediu também a contribuição do povo mais simples daqui, da terra, do Brasil, que eram os indígenas. Ismael informou que também estão sendo eliminados ou escravizados. Tá? Então, essas informações, Ismael passou para Jesus já meio decepcionado, que ele tinha uma tarefa muito, muito desafiante pela frente. E aí Jesus chamou Ismael e falou: Ismael, ó, vá nas regiões mais tenebrosas da terra e chama todos os espíritos que faliram nas cruzadas ou nas inquisições. Traz para cá todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3 a 4 mil anos, e manda todos esses espíritos lá para o Brasil. Essa foi a missão que Jesus passou para Ismael. E Jesus quis dizer a Ismael que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, tá? Então é o que nós temos hoje no Brasil, gente, tá? Temos uma diversidade muito grande de povos, né? Temos judeus, temos africanos, temos indígenas, tem os judeus que vieram da Inquisição da Europa. Então nós temos aqui no Brasil uma diversidade muito grande, tá? E com essa diversidade a gente vai ver que a gente vai encontrar muitas pessoas espiritualmente saudáveis e outras doentes. E a gente convive com essas pessoas no nosso dia a dia, do nosso lado. A gente vê isso no nosso dia a dia, tá? Então, gente, ó, o Brasil, na verdade, ele é o grande hospital de Jesus, onde estão reunidos, ó, o que há de pior. E nós temos que entender isso. Todos vieram com as suas imperfeições aqui, encarnaram, e eles têm a oportunidade de evoluir, tá? Evoluir. O Brasil, gente, apesar de tudo isso que eu já falei para vocês, ele já é o coração do mundo. Ele já é o celeiro do mundo, devido às suas grandes dimensões territoriais, né? Nós temos uma agricultura muito forte, tá? E com destaque no mundo todo, e já produzimos alimento para o mundo todo, tá? Grãos. O Brasil produz hoje, dados atuais, 284 milhões de toneladas de grãos. E entre esse grão é soja, milho, trigo, algodão, arroz, feijão, tá? Somos campeões também, primeiro em cana-de-açúcar, em carne, né, que vem da pecuária, tá? Então, portanto, gente, o Brasil já alimenta hoje, atualmente, dados de 2022, né, de 2021, recente para 2022, 1,6 bilhões de pessoas. Então, o Brasil já alimenta 1/5 da população mundial, que hoje está estimada em 7,8 bilhões de pessoas, tá? Então, o Brasil já é o celeiro do mundo, já é o coração do mundo. Porém, nós precisamos entender, desde o seu sentido econômico, tá, até a sua significação espiritual, que é a crença e fé raciocinada para que seja isso irradiado para toda a humanidade, para irradiar paz, irradiar fraternidade a toda a humanidade, que esse é o verdadeiro objetivo. Não seria apenas o celeiro do mundo, né? Então, o coração do mundo, o Brasil já é.
agora estamos trabalhando para que ele seja, né, a pátria verdadeiramente do Evangelho, tá? Então, gente, olha, o Brasil já é a pátria do Evangelho, pois, olha, foi feito para regenerar seres. Então, todos esses espíritos aí que vieram para cá, imperfeitos que vieram, que encarnaram aqui no Brasil, eles vieram para se curar, né? Então, o Brasil foi feito para regenerar esses seres no planeta Terra, reuniram todos aqui para a sua regeneração. Então, gente, o que é que Jesus fez? Ele transplantou da Palestina para o Brasil a árvore magnânima do seu verdadeiro evangelho, para que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Tá? Então, o Brasil foi a oportunidade das pessoas encarnarem aqui para poder se regenerar, né? E fazer desse país um exemplo para o mundo. E o que nos consola, gente, é que Jesus vem nos falar: se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas para abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Olha que interessante, gente, que esse que é o consolo. Tudo está no comando de Deus. Se esses espíritos vierem para cá com todas suas imperfeições, eles vieram para corrigir. E quem observa a atitude dessas autoridades, atitudes absurdas, tá? A gente sabe que é preciso a gente sofrer para a gente aprender, né? A dor vem para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento, para a nossa purificação. Tudo que nós convivemos no dia a dia, que a gente acha um absurdo, tá? Mas a gente está aprendendo com isso. E quem pratica esses absurdos também estão aprendendo, né? Ou aprendem nessa encarnação ou nas próximas que eles terão a oportunidade, se é que terão. Tá bom, gente? Estamos vivendo num mundo agora de provas e expiações, e vamos para o mundo de regeneração. Então, nessa transição planetária aí dos mundos espirituais, né, a gente vai ver que vai para o mundo de regeneração quem melhor entendeu a mensagem de Deus. Precisamos entender isso aí, tá? Então, gente, observe que, apesar de tudo isso, tá, nas primeiras horas do Brasil, logo do seu descobrimento, o espírito que tinha profundas dívidas, ele encarnou como Padre Anchieta. Então, um desses espíritos que já encarnaram no Brasil, Padre Anchieta, que morreu, quer dizer, desencarnou e depois voltou como Fabiano de Cristo. Observe que esses espíritos de luz, tá, eles já estão encarnando no Brasil, cumprindo sua missão, né? E muitos estão aqui junto com a gente. Encarnaram com tarefas definidas para cumprir essa missão evangelizadora do Brasil. Tá bom, gente? O outro exemplo, o espírito Padre Manuel da Nóbrega. Você sabe quem é o espírito Padre Manuel da Nóbrega? É o nosso Emmanuel, que está em cima lá como guia espiritual de Jesus, do Chico Xavier, né? E é um mentor espiritual lá que está junto com Jesus para conduzir o destino do planeta Terra, em especial do Brasil. Ok, gente? Então é importante a gente saber disso aqui. Como o Chico Xavier foi quem psicografou esse livro, né? Então eu fui buscar a opinião de Chico sobre isso, tá? E o Chico falou assim: ao Brasil foi assinalado um papel significativo na era dos espíritos. Olha a importância que nós temos aí na nossa evolução espiritual. Então, nós temos essa oportunidade, né? Todos que encarnaram no Brasil estão tendo essa oportunidade de evoluir espiritualmente. Tá bom, gente? O cristianismo no Brasil, segundo Chico Xavier, ele é praticado
ele é diferente daquele praticado em outros lugares, em outros países. O amor fraterno, que é o calor humano que Chico se refere, que existe no Brasil, ele não viu isso na América do Norte, nem na Europa, quando ele viajou. Lá ele encontrou a monumentalização da fé através daqueles templos majestosos e dos museus. Então a coisa era muito material. Aqui no Brasil já tem o amor fraterno, o calor humano diferente. Todas as pessoas que vêm no Brasil saem daqui com uma sensação diferente de acolhimento, né? De amor fraterno. Então, a diversidade dos povos, né? A miscigenação que nós temos aqui no Brasil, ele faz dessa diversidade um diferencial. E isso já faz parte dos planos de Deus para nós, tá bom, gente? Chico fala ainda, com a reeducação dos impulsos de amor, o brasileiro é portador de recursos afetivos imensos, que parecem iluminados por uma inspiração de ordem superior, ou seja, iluminados pelo Espírito de Jesus, através dos bons espíritos, Emmanuel, Humberto de Campos, que estão nos ajudando nessa tarefa, que estão apostos, ajudando os brasileiros a construírem um grande celeiro espiritual do mundo. Então não basta ser o maior produtor de alimentos para o mundo todo, para alimentar a humanidade. Tem que irradiar paz, fraternidade para toda a humanidade. E isso já está acontecendo, tá? Devagar, mas as coisas estão caminhando dentro dos planos de Jesus, plano de Deus para com o Brasil. Tá bom, gente? Então, portanto, gente, nós fomos convidados por Jesus a encarnar no Brasil com uma tarefa, a de nos curar a alma. Cada um de nós. Essa é a verdadeiro objetivo, né? Que cada um de nós que reencarnou aqui, vamos nos curar a alma das nossas imperfeições. Então, sendo o Brasil um hospital, é muito estranho que a gente espere que não seja um lugar cheio de pessoas doentes, de espíritos doentes. Então, nós estamos convivendo no dia a dia com espíritos doentes. Então, existem os saudáveis, né? Aqueles que estão mais evoluídos, e existem aqueles ainda que precisam evoluir bastante, não é isso? O centro espírita, tá? Já falando no espiritismo, ele é nada mais, nada menos do que uma UPA celeste, tá? Então, se o Brasil é o Hospital de Jesus, então o espiritismo é uma UPA celeste que vem auxiliar aos nossos irmãos encarnados e desencarnados a seguirem e a entenderem o verdadeiro sentido da vida, tá? Então, nós somos a prova viva que a doutrina espírita nos transforma. Nós sabemos disso. Só que todos os outros precisam saber disso. Olha a nossa missão, então, aí, para a gente poder levar adiante essa missão. Nada no mundo vai nos afastar de Deus, porque estamos nos planos dele. Ele jamais vai nos abandonar. Ele sempre estará nos esperando para nos reerguer, para nos tornar uma nova criatura, tá? Encontrar Deus é reencontrar-se, é soerguer-se. Portanto, nunca se afaste de Deus, né? Para você nunca sentir solidão, nem o desamparo, e que todos os problemas, dificuldades você vai enfrentar, você vai conseguir vencer, ok? Quando a gente lê esse livro, gente, A Pátria, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente percebe que o plano político ele é completamente secundário ao do amor. Nós temos a lei do amor, né, que veio por Jesus Cristo, a lei do amar a Deus e amar ao próximo, tá? E tudo isso que nós estamos vendo na política, quer dizer, na política do mundo e também na política brasileira, tá? A gente tem que entender que isso tudo para Deus é secundário. Todos os irmãos imperfeitos que estão colocando em práticas ações que vão contra o interesse de Deus, eles vão ter que aprender nessa ou na próxima vida
a curar suas imperfeições, a se regenerar. Porque no próximo mundo só vai encarnar aqueles que estão um pouco mais aperfeiçoados, purificados, tá bom? Portanto, tudo que nós estamos vendo na política, né, onde a gente vê, por exemplo, a nossa liberdade tolhida, tá? A nossa liberdade, o anticristo bem presente, evidente, a gente vê essa luta, isso toca no nosso coração e a gente fica com uma insegurança, né? Mas se você confia em Deus, tá na mão dele. Entendamos uma coisa, gente, ó, nós, ao nascer, adquirimos um direito natural, que é uma lei natural, que é o livre-arbítrio. Portanto, se Deus nos contemplou com a plena, com a liberdade de escolher, então, portanto, Deus é democrático. Se Deus é democrático, então o modelo da democracia, ele é perfeito. Porém, quem coloca e aplica esse modelo é o homem, é o ser humano. Então, portanto, ele se torna um modelo imperfeito, tá? Mas, na verdade, ele é o modelo perfeito. A sua execução é que é imperfeita. Então, isso é um processo de construção, de evolução ao longo do tempo para a gente atingir a perfeição. Tá bom, gente? Então, cada ser humano se torna autoridade, que tem o poder de olhar para o próximo, né? Poder se regenerar e olhar para o outro, a gente vai conseguir evoluir dentro dos preceitos de Jesus. Então, estamos aqui, gente, para forjar uma nova civilização, tolerante e respeitosa. Mas falta em nós a ética da vida cotidiana, os pequenos gestos de civilidade, para que sintamos orgulho da nação que construímos. Tá bom, gente? Então, em cada um de nós, temos que praticar essa ética do dia a dia. O que é ética? Ética é fazer sempre a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo, né? Só que a gente vai seguir com base no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, tá? Então, é isso que Jesus espera da gente, tá bom, gente? Bom, e para finalizar, Emmanuel, que é o nosso guia espiritual do Brasil, né? Ele diz: o Brasil ainda terá essa expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um novo pensamento, sem ideologia de separatividade, inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Então veja, gente, para Deus, a regra é a diversidade. Em toda a obra de Deus tem que ter a diversidade. Então precisamos saber conviver com os diferentes. Não pode ter separatividade. O bem, o mal, o negro, o branco, tá? O pobre, o rico, o patrão, o empregado. Essa separatividade não está nos preceitos de Jesus, de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós, espíritas, precisamos entender que em toda a obra de Deus tem que ter a diversidade cultural, diversidade de povos, de opinião, tá? Diversidade política, tudo num processo construtivo ainda para o futuro, é o que é o porvir. Tá bom, gente? Então, pedimos a Deus que inspire os homens públicos no que tange a seus deveres para com a humanidade, mesmo diante de tantas inversões de valores morais no seio das oficinas humanas. Então, a gente sabe que existem as imperfeições e que as autoridades, aqueles que têm o poder de tomar decisão, principalmente aqueles que precisam se regenerar. Então, a gente pede a Deus que toque no coração dessas autoridades para que olhe para o outro, para que olhe para os mais necessitados. Aqueles que têm mais inteligência, que ajude aqueles que têm menos inteligência. Aqueles que têm mais riquezas, que ajudem aqueles que estão precisando de ajuda, não é? E assim nós vamos construir, então, o Brasil dos sonhos, tá? Temos um compromisso social, tá? Porque sabemos que fora da caridade não há salvação. Então, com esse livro, o Jesus nos convida também a nos transformar e também a transformar
os nossos irmãos que precisam dessas informações, precisam conhecer a Boa Nova. Muitos não conhecem ainda, tá? Então, portanto, meus irmãos, o cristianismo, entendamos nós, ele é um só, tá? É um só. A mensagem de Deus para a humanidade é apenas uma, é a lei do amor, tá? Sabemos disso. Essa mensagem, ela chegou à humanidade por intermédio de vários mensageiros, tá? Tendo seu ápice Jesus. Dentre todos os mensageiros que trouxeram essa mensagem, Jesus chegou ao seu ápice, foi o ápice, né? Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, tá? Todos foram mensageiros. E as últimas 3 revelações, Moisés, Jesus e Kardec, tá? Todos trouxeram a mensagem divina, e a mesma mensagem, conforme o entendimento de cada época na humanidade, cada um cumprindo o seu papel na época. Então Jesus fala, ó, irá para o mundo de regeneração todo aquele que melhor entender a mensagem de Deus. Então, os católicos entendem de um jeito, os evangélicos entendem de um jeito, os espíritas entendem de outro jeito. Tá? Todos trabalham no bem, todos trabalham em nome de Cristo. Mas vai para o mundo de regeneração aquele que entendeu melhor a mensagem de Deus. Tá? Então, agora, cada um de nós tem a tarefa de reformar-se e trabalhar para o bem do próximo. Tá bom? Então, Jesus finaliza, né, esse tema, nos ajuda, né, eu escolhi essa frase, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Tá bom, gente? Então, nós estamos aqui exatamente para nos instruir, para conhecer um pouco mais sobre os planos de Deus, os planos de Jesus para nós aqui no planeta Terra. Tá bom? Muita paz a todos.